Uma boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre diplomacia. Todo esse material que nós estamos gravando aqui na plataforma do YouLife da São Judas, vocês também encontram no meu YouTube, que é um YouTube que foi feito de forma amadora. Nele há apenas as videoaulas que foram dadas desde o semestre passado, desde o início da pandemia até hoje. Então, se você quiser se inscrever no meu canal do YouTube, eu fico muito feliz, claro. Se você quiser dar um like em alguma aula lá, todas as aulas que eu ministro de Direito Internacional, que na São Judas se chama Relações Jurídicas Internacionais, como também as aulas de Direito Civil e de Direito do Consumidor, que eu ministro na São Judas mesmo, na PUC de São Paulo ou na Campos Sales, vocês encontram nesse meu YouTube, que é o Roberto Senise Lisboa, tudo junto. Estou escrevendo aqui mais uma vez, eu sei que para alguns é até enjoativo tantas as vezes que eu escrevo, mas eu espero que você passe por lá e que seja útil. Claro, o material ele fica no YouLife para vocês assistirem também sem maiores problemas. Hoje nós vamos estudar sobre a diplomacia, que é um tema extremamente relevante na sociedade internacional, porque é justamente a maneira pela qual um Estado se comunica com outro Estado ou com alguma organização internacional. Sim, diplomacia é o tema de hoje, tá? É no aspecto de solução de conflitos mesmo, tá? Que está sendo lembrado. É a diplomacia? Não, não é a diplomacia quanto àquilo que a gente conversou sobre o que é diplomacia, esse tipo de coisa. Mas é a diplomacia como uma forma para a busca da solução dos conflitos, tá? Desculpem, só para ficar mais claro para vocês. Então, os estados, eles precisam conversar, eles precisam dialogar. E nós já conversamos bastante sobre a diplomacia, lembrando, inclusive, o que é uma missão diplomática, que cada Estado tem o seu corpo diplomático, que é necessária a existência de imunidades e de privilégios para cada missão diplomática, em virtude do fato de que ela está fora do seu território, representando esse Estado, e normalmente no território de um outro Estado, ou mesmo no interior de uma organização internacional. Por que a diplomacia é tão importante? Porque é ela que consegue estabelecer esse elo comunicacional entre os estados da sociedade internacional e dos estados com as organizações internacionais. Caso contrário, nós teríamos uma impossibilidade física. Não haveria a mínima condição de cada chefe de Estado promover esse tipo de reunião com alguma continuidade e com algum benefício a fim de que pudesse haver uma espécie de reflexão maior sobre os mais variados temas. E é óbvio que, quando falamos em relação, qualquer relação que seja, há interesses que envolvem essa relação. E muitas vezes interesses são contrariados nesta relação. Qualquer relação que seja. Se nós trabalharmos com uma relação de direito interno, como é o caso de uma relação familiar, de uma relação contratual, ou mesmo uma relação que diga respeito a uma disputa de posse ou propriedade, está aí a palavra disputa, a palavra conflito. O conflito ele é inerente às relações sociais. Eu não tenho um céu de relações sociais, como se diz por aí. Isso não existe. O que há simplesmente é que há momentos em que as relações elas ocorrem dentro de uma grande normalidade, sem quaisquer tipos de distúrbios, de conflitos, e há momentos em que controvérsias, ainda que mínimas, surgem. E se faz necessário, então, que essas controvérsias sejam solucionadas. E quem solucionará essas controvérsias? Não será o chefe de Estado sempre. Porque, conforme todo mundo sabe, o chefe de Estado não tem o dom da ubiquidade, ele não consegue estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo e também não tem o dom da onipotência. Ele não sabe tudo o que acontece dentro do seu Estado, porque é impossível ele saber, muito embora ele confie a determinadas pessoas esse papel de, em cada área, em cada setor, obter a quantidade máxima possível de informações. Qualquer controvérsia, por mínima que seja, entre Estados e organismos internacionais, ou apenas entre Estados, é chamada de conflito.
O conflito, portanto, ele não é apenas a guerra. A guerra, ela é, sem sombra de dúvidas, o conflito mais indesejado na sociedade internacional contemporânea. A guerra, ela inclusive não é mais um direito como era no passado, mas ela tem um regime jurídico que deve ser seguido por aqueles que estão envolvidos na guerra. Quando se fala em conflitos, a primeira busca que existe na sociedade internacional é justamente a busca da solução pacífica de conflitos. Há conflitos que não se resolvem pacificamente, então é necessário que se busque formas outras de responsabilização, se for o caso, dos estados envolvidos no conflito. Então vamos hoje conversar sobre a ideia de solução de conflitos que tem como ponto necessário a atuação do corpo diplomático de cada estado ou de cada organização internacional envolvida. Então, vou agora compartilhar com vocês o material da aula de hoje para que nós possamos acompanhá-lo com o maior proveito para todos. Acho que todos estão vendo, né? Deixa eu até botar o chat aqui para pronto. Solução de conflitos. O que é um conflito internacional? O conflito internacional não é, então, um conflito que necessariamente tem uma guerra, seja uma guerra externa entre dois estados ou mais estados, seja uma guerra interna envolvendo parte da população de um território com o restante daquele estado, ou ainda algum tipo de comoção, qualquer tipo de conflito menor dentro de uma base territorial de um estado. O conflito internacional, ele se conceitua pela simples ideia do desacordo sobre uma questão de direito ou de fato entre dois estados. Um simples desacordo pode trazer a ideologia de que há a necessidade de solução deste conflito. Se o conflito for um conflito jurídico, esse desacordo ele não existe quanto ao direito em si. Ele existe quanto à forma de interpretar esse direito ou de aplicar esse direito naquela relação entre os sujeitos de direito internacional. Neste caso, fala-se em conflito jurídico. O conflito jurídico pode resultar em uma guerra até? Pode até resultar em uma guerra. Não se deseja isso, mas é possível que até mesmo se resulte uma guerra. E um conflito político? O conflito político ele já tem uma outra ideologia. O conflito político ele se destina a se trabalhar com uma ideologia que é a ideologia da modificação de um direito pré-existente. Então, um tratado internacional que fixa um direito e esse direito pré-existente acaba não sendo observado. Nós temos alguns casos que são muito interessantes, que devem ser mencionados para vocês. Esses casos, eu trouxe 3 para vocês, 2 deles foram julgados pela Corte Permanente de Justiça Internacional, que era o grande tribunal internacional que existia à época ainda da Sociedade das Nações, a Liga das Nações, que é aquela organização internacional que antecedeu a ONU. E o terceiro caso, que é um caso da Corte Internacional de Justiça, é este o tribunal que surgiu com a ONU. Quando a Sociedade das Nações, a Société des Nations, deixou de existir, a Corte Permanente de Justiça Internacional também deixou de continuar exercendo as suas atividades jurisdicionais na sociedade internacional para a solução de conflitos. E com o surgimento da ONU, foi criado um outro órgão que sucedeu à Corte Permanente de Justiça Internacional, que é a Corte Internacional de Justiça. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esses casos, começando pelo caso Mavromatis, de 1924,
que é um caso extremamente interessante e que vale a pena aqui ser conversado com vocês, até mesmo porque esses casos que a gente menciona aqui em sala de aula, tanto eu quanto o professor Kim, vira e mexe, eles são lembrados, por incrível que pareça, em exames de ordem ou em questões de concurso público envolvendo direito internacional, né? Bom, o Mavinomax, na verdade, esses casos, quando se referem a um nome, esse nome ou é um nome próprio de uma pessoa que está envolvida no caso, ou é um nome de uma região, tá? No caso, o Mavinomax era um cidadão grego e ele havia adquirido uma série de obras em Jerusalém e em Jaifa, na região da Palestina, em 1914. Apenas lembrando que em 1914 nós não tínhamos ainda o Estado de Israel naquela região. O Estado de Israel foi criado em 1948. Então não existia um território assumido internacionalmente como pertencente ao Estado de Israel. O que existia naquela região era a Palestina, em 1914. E essa região ela estava integrada, nesta época, ao poderoso Império Turco-Otomano, que era um dos impérios que, inclusive, se envolveu na Primeira Guerra Mundial. Só que a Turquia ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial junto com a Alemanha. Ela acabou optando estar do lado da Alemanha e do lado do Império Austro-Húngaro contra a França e a Inglaterra, né? E a França e a Inglaterra acabaram tendo êxito na Primeira Guerra Mundial. E o Império Turco-Otomano, então, deixou de existir. Aí se levantou uma questão muito grande, que o Tratado de Versalhes, que é o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e que criou a Sociedade das Nações, estabeleceu. O Tratado de Versalhes determinou que toda aquela área que fazia parte e era controlada pelo Império Turco-Otomano naquela região da Palestina, que ela deixasse de estar controlada pelos turcos e que ela passasse a ser administrada pela Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha acabou administrando aquela área territorial da Palestina durante quase 30 anos. O início da administração da Grã-Bretanha foi no início da década de 20, e isso ocorreu até logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, né? Essa administração da Palestina pela Grã-Bretanha foi desastrosa. Foi desastrosa por uma série de motivos. Um deles, a Grã-Bretanha não conseguiu solucionar pacificamente o conflito entre palestinos e israelenses quanto à demarcação de um território que pudesse vir a ser o Estado de Israel. Tanto é assim que a Grã-Bretanha desistiu da arbitragem internacional que foi acometida a ela nesse período. Mas o que nos interessa aqui especificamente quanto ao caso Mavinomax? A Grã-Bretanha, que passou a administrar a área palestina, ela não reconheceu os direitos daquele grego, o Mavinomax, com relação a uma série de obras que ele havia adquirido e que seriam realizadas naquele território. E por conta disso, a Grécia foi acionada como Estado pelo próprio Mavinomax, de cidadania grega, que ele viu que ele não conseguia ter resultado satisfatório nenhum perante os bretãos. E o Mavinomax, então, ele apresentou um requerimento à Grécia. O governo grego entendeu que ele deveria proteger o Mavinomax, e o governo grego, então, por sua vez, apresentou uma reclamação à Corte Permanente de Justiça Internacional. Dizia o governo grego que o Mavinomax ele deveria ter os seus direitos reconhecidos, porque esses direitos não teriam ligação nenhuma quanto ao fato do Império Turco-Otomano ter sido derrotado na Primeira Guerra Mundial e o fato da Grã-Bretanha ter assumido o controle daquela área por definição da Société des Nations. E se não fosse assim, isso equivaleria a um confisco. E por conta disso, o Mavinomax deveria ser indenizado, então, pela perda dos bens que ele havia adquirido em território palestino. A Corte Permanente de Justiça Internacional, ela
concluiu que o Mavilo Max ele não tinha nada a ver com isso mesmo e que ele tinha direito ao reconhecimento da titularidade sobre os bens que estavam ali no território palestino. Só que a Corte Internacional entendeu que, a partir do instante que ela estivesse reconhecendo esse direito, que não haveria como se trabalhar com questões de natureza indenizatória, porque isso seria extremamente injusto com relação à própria coroa britânica, já que o Mavilo Matis ele estaria readquirindo a posse plena daqueles bens que ele havia adquirido mediante concessão na região da Palestina em 1914. Lembrem apenas que a Primeira Guerra Mundial começou justamente naquele ano. Então, o Mavilo Matis ele foi muito infeliz mesmo com relação a essa situação que ele teve que passar. O segundo caso, bastante importante, que também merece uma reflexão aqui para nós na aula de hoje, foi julgado pela mesma Corte Permanente de Justiça Internacional no ano de 1927 e é conhecido como caso Lotus. Este caso é um caso bastante interessante porque ele diz respeito a uma colisão de dois navios. Um navio francês, de bandeira francesa, chamado Lotus, e o outro, um navio turco, chamado Bozkurt. Esse navio turco e esse navio francês, eles acabaram colidindo numa região marítima ao longo do norte da Grécia, na região de Mitilene, no norte da Grécia. E como resultado deste acidente, vários turcos que estavam a bordo morreram afogados quando o navio turco acabou sendo destruído pela colisão que teria sido cometida, pelo que consta, por conduta culposa do navio Lotus. Então, o caso acabou sendo apresentado à Corte Permanente de Justiça Internacional justamente porque a questão toda estava relacionada à Turquia poder ou não julgar o tenente francês que estava no comando do navio francês Lotus no exato momento da colisão. Porque a Turquia entendia que esse comandante ele teria sido responsável pelo acidente e que teria havido culpa da sua parte e que, portanto, o julgamento seria cabível perante a justiça turca, muito embora o acidente tivesse ocorrido em mar territorial grego, né? Já a França alegou que, por se tratar de um acidente envolvendo um navio francês, ainda que houvesse alguma responsabilidade de algum comandante desse navio francês, qualquer julgamento referente a qualquer oficial da marinha do navio francês ou de um navio particular francês somente poderia se dar perante a justiça francesa. Então, o conflito aqui era: quem que deveria julgar o tenente francês por uma eventual responsabilidade pela colisão dos dois navios no mar territorial grego, do norte da Grécia? A justiça francesa ou a justiça turca? Foi essa a grande discussão. A França chegou até mesmo a apresentar alguns julgados que não tinham nenhum reflexo na esfera da sociedade internacional, mas diziam respeito apenas a julgados internos dela, França, procurando argumentar que seria cabível o julgamento apenas perante a justiça francesa. A Corte, no entanto, a Corte Permanente de Justiça Internacional, rejeitou a posição da França e afirmou que a posição dela não tinha nenhuma regra anterior para que fosse uma regra de efeito no direito internacional público. O princípio que foi adotado foi o princípio que, inclusive, originou a formulação posterior de um tratado internacional bastante importante, que é o Tratado sobre o Alto Mar, de 1958. Esse tratado, a Convenção ou Tratado em Alto Mar, debate justamente questões como estas, quanto a uma colisão ou a acidentes marítimos, né?
e também com relação ao tráfego de embarcações em mares territoriais integrados a algum Estado ou em águas livres internacionais. Então, o caso Lotus acabou aqui servindo de um contexto muito interessante, não para modificar um direito, mas para a aplicação de um direito que a Corte Permanente de Justiça Internacional acabou fixando, né? Então, o princípio era o seguinte: os Estados soberanos podem agir da maneira que desejam. Isso não é proibido. Basta que não ocorra uma proibição explícita determinada por um tratado internacional. Então, de acordo com esta situação, se a França quisesse trabalhar com a questão sob o cunho dela, França, ela poderia fazê-lo. Se a Turquia quisesse fazer o mesmo, poderia fazê-lo. A questão toda estaria ligada a uma eventual executoriedade de pena, obviamente, porque o comandante ele era francês e não residia em território turco. Então, para se obter o cumprimento de uma sentença de um juiz da Turquia no território francês, seria necessário, de qualquer forma, a autorização da justiça francesa. Por isso, a Corte Permanente de Justiça Internacional concluiu que, nesse caso, o caso Lotus, se fazia necessário que, pura e simplesmente, cada Estado agisse da maneira que desejasse. E isso deveria ser reconhecido para cada Estado, sob pena de se violar a ideia de autodeterminação de cada Estado quanto aos destinos que deva tomar. Esse caso Lotus revela para a gente uma situação bastante curiosa no que diz respeito às soluções de controvérsias. E esta situação bastante curiosa é que eu gostaria de passar para vocês aqui neste início de nossa aula de hoje. O conflito, ele pode ser solucionado, obviamente, perante um tribunal. Nós vimos aqui o caso do grego, vimos o caso do navio e vou falar sobre o caso do sudoeste africano. Mas o conflito, ao ser analisado por um tribunal internacional, não autoriza o tribunal internacional a decidir a esmo, sem uma situação jurídica já consolidada pela própria sociedade internacional. Isso significa que a Corte Internacional de Justiça ela não tem atribuições, digamos, do Olimpo ou de uma Valhalla, atribuições de deuses. A Corte Internacional de Justiça ela julga de acordo com as fontes primárias e as fontes secundárias do direito internacional público que nós temos discutido desde o semestre. Então, ela julga com base nos costumes internacionais e nos tratados internacionais. Ora, não havia condições de se reconhecer uma desigualdade quanto à soberania de cada Estado ou quanto à autodeterminação de cada Estado. Se a Turquia quisesse processar o comandante francês, então que ela processasse. O grande problema seria realmente ela conseguir ter alguma efetividade na sua decisão, caso a justiça francesa impedisse uma homologação de sentença turca no território francês com relação àquele comandante do navio. Então, percebam vocês que aqui nós temos uma questão muito importante que diz respeito ao quê? A autodeterminação dos povos, a autodeterminação dos estados e aos limites de atribuição mesmo de um tribunal tão universalizante quanto é a Corte Internacional de Justiça e, nos dois casos que eu mencionei para vocês, a Corte Permanente de Justiça Internacional. O terceiro caso, de 62, é o caso do sudoeste africano, que é um caso onde a situação dizia respeito à delimitação territorial envolvendo vários estados dessa região da África. A África, por conta do processo de colonização europeia, que foi o último processo de colonização que tivemos no século XX, ela acabou passando por uma série de redimensionamentos e de organização dos estados africanos que sucederam aos movimentos colonialistas dos estados europeus, em especial da França, da Grã-Bretanha,
da Bélgica e da Espanha. E por conta disso, e da Alemanha, perdoe-me também. E por conta disso, a ideia toda do sudoeste africano foi uma ideia que gerou uma série de conflitos quanto à delimitação de territórios. Qual foi a solução dada pela Corte Internacional de Justiça? Uma solução bastante parecida. A Corte Internacional de Justiça não tinha como definir quais eram as reais divisas ou limites territoriais, a menos que ela tivesse antecedentes nos tratados internacionais ou nos costumes internacionais que autorizassem tal fato. Ora, não havia qualquer experiência no continente africano quanto ao movimento emancipatório de limites territoriais de novos estados, porque esses novos estados estavam surgindo agora com o fim do processo de colonização da Europa na África. E por conta disso, a Corte ela julgou que o caso deveria ser analisado diante da autodeterminação dos estados, onde os estados deviam buscar solução pacífica de conflitos preferencialmente, e nunca uma solução de guerra. Então, percebam vocês, mais uma vez, que não existe uma definição da Corte Internacional de Justiça que possa ser superior à própria ideia que existe daquilo que é estabelecido previamente pela sociedade internacional. Prevalece na sociedade internacional o princípio da solução pacífica dos conflitos. Isso quer dizer que não existe mais o chamado direito à guerra. A Carta de São Francisco, de 1945, que é um documento extremamente importante da sociedade internacional, reafirma, mesmo antes do final da Segunda Guerra Mundial, ela só foi assinada por 40 estados àquela época, porque a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acabado, que o direito à paz é o grande direito internacional. Então, aquela ideia do direito à guerra que existia na sociedade internacional da antiguidade e que existiu em boa parte da Idade Média da sociedade internacional e que apenas veio a ser rompida pelo Tratado de Westfália de 1648, é uma ideia que está superada. E agora, definitivamente. O Tratado de Westfália, ou Paz de Westfália, eu mencionei rapidamente para vocês aqui em aulas anteriores, foi um tratado que pôs fim à Guerra dos 30 Anos. Foi um tratado que pôs fim a uma guerra que foi originada principalmente por motivações religiosas, envolvendo a intolerância entre católicos e protestantes, mais especificamente luteranos. E envolvendo justamente... Tem um microfone bem alto aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Ah, a Bruna falou saúde, que a pessoa espirrou. Bom, e o microfone agora fechou. Então, essa Guerra dos 30 Anos, ela acabou com uma série de tratados. Não é apenas um tratado, muito embora a gente fale normalmente Tratado de Westfália. Na realidade, é um conjunto de tratados, porque inicialmente ele se destinava a católicos e protestantes na região que correspondia à época ao Império Sacro-Romano Germânico. O Império Sacro-Romano Germânico. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Ela está pedindo desculpas aqui, que a microfone estava ligado. E a Paz de Westfália acabou sendo seguida por outros governantes da Europa inteira, inclusive governos nórdicos, governos da Europa Ocidental, que acabaram aderindo à ideia da Paz de Westfália. A Paz de Westfália tem como primado a prevalência da paz e não da guerra. Então, ela traz uma ideia em que a guerra deixa de ser o direito e passa a ser algo secundário, e que a paz passa a ser o grande direito. Tratadistas daquela época, como o Mancini, italiano,
como Hugo Grotius, que é um dos grandes internacionalistas de todos os tempos, falavam que esse tratado significou a grande virada do direito internacional público, do direito da guerra para o direito à paz. Por isso que eu estou usando essa expressão, do direito à guerra para o direito à paz. Só que, obviamente, esse tratado ele não teve a abrangência mundial que teve a Declaração da ONU de 48, que, reafirmando os princípios da Carta de São Francisco de 45, estabelece o direito à paz e o dever de tolerância, assim como a Paz de Westfália falava, porém com um alcance universalizante muito maior. Basta lembrarmos que, atualmente, a totalidade dos estados que integram a sociedade internacional são subscritores da Declaração da ONU de 48. Muito embora apenas 40 estados tivessem firmado a Carta de São Francisco de 45. Bem, esses mesmos propósitos de prevalência da solução pacífica de conflitos, eles se encontram dispostos em outros artigos da Carta da Organização das Nações Unidas, que é uma espécie de estatuto da ONU. Vamos ver então o que fala o artigo 36 da Carta da ONU. Ele fala que o Conselho de Segurança da ONU pode editar resolução convidando as partes para a busca da paz. O professor Kim já falou com vocês em organizações internacionais sobre a estrutura da Organização das Nações Unidas e as funções dos seus órgãos principais. E certamente vocês viram com ele que o Conselho de Segurança tem uma função extraordinária, apesar de ser bastante criticado por muita gente, que é a função de sempre buscar soluções pacíficas de conflitos. A grande crítica que se faz ao Conselho de Segurança da ONU é o fato dele ser integrado por estados que são considerados estados permanentes ou vitalícios e estados transitórios ou elegíveis. Então, nós temos apenas 5 estados que são vitalícios, que são justamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, atualmente a Rússia, que à época era a União Soviética, a Inglaterra, a França e o 5º estado, que foi um acordo entre Estados Unidos e União Soviética, de trazer a China, porque a China, ao mesmo tempo em que ela teria uma maior neutralidade sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a China, ao mesmo tempo, ela serviria de um anteparo por conta do Japão e por conta dos conflitos na Coreia. Então, a China acabou sendo convidada a ser o 5º integrante do Conselho de Segurança da ONU. Muito embora se façam críticas ao Conselho de Segurança da ONU, o Conselho de Segurança ele tem exercido um papel bastante interessante sobre vários aspectos. Porque como há interesses antagônicos, primeiramente entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, que se manifestaram de forma muito clara durante todo o período da Guerra Fria, até a dissolução da União Soviética com a perestroika na década de 90. E como há também interesses antagônicos hoje de ordem de comércio internacional envolvendo Estados Unidos, Rússia e a China em especial, porque a China hoje acaba sendo o grande destaque econômico mundial, é a 2ª potência econômica do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos da América, sem querer, o convite que se fez à China naquela época, na década de 40, que tinha uma outra motivação, acaba tendo uma nova motivação e acaba gerando um novo reequilíbrio de forças no Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque esses estados, os permanentes, lembrando, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França, têm o poder de veto. Qualquer deliberação da ONU no Conselho de Segurança apenas poderá ser aprovada
se os 5 estados permanentes aprovarem a deliberação. E se essa deliberação for aprovada por maioria de votos dentro do Conselho de Segurança da ONU, porque além dos 5 permanentes, nós temos os 10 transitórios ou elegíveis. O Brasil mesmo já fez parte do Conselho de Segurança da ONU algumas vezes, mas como um membro eleito. Então, muito embora vários estados hoje na sociedade internacional pleiteiem uma vaga como permanente no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil, inclusive, é um deles, que já buscou essa vaga de forma permanente, não se pode negar que o Conselho de Segurança da ONU tem sido a precária paz, o precário mecanismo de paz alcançado pela sociedade internacional de hoje em dia. Por quê? Porque quando uma das grandes potências deseja uma solução que não interessa a outra grande potência que está em jogo, qualquer uma delas exerce o direito de veto. E o direito de veto tomado por qualquer um dos estados permanentes do Conselho de Segurança da ONU impede a aprovação de uma resolução, ainda que ela fosse aprovada por todos os outros membros do Conselho de Segurança. Esse poder de veto é um poder tremendo, como vocês podem perceber, e acaba, de certa forma, gerando uma espécie de inibição a uma série de condutas que possam ter desdobramentos nocivos por outra ordem. Mas não há dúvida que é um Conselho de Segurança mais concentrado do ponto de vista democrático. E o Conselho de Segurança que acaba desigualando os estados na sociedade internacional. Vocês devem lembrar que eu comentei com vocês nas aulas de princípios que um dos princípios da sociedade internacional é o princípio da igualdade entre os estados. Eu não posso falar que há uma igualdade nos estados no Conselho de Segurança da ONU, onde apenas um deles tem direito ao veto, que derruba o voto de todos os outros estados que estão dentro do Conselho de Segurança, e onde 5 deles são membros permanentes, enquanto os outros são rotativos, são elegíveis. Então, o princípio da igualdade aqui, ele realmente está derrubado. O Jorge chegou a levantar a mão ou foi impressão minha? Pois não, Jorge. Tudo bem? Eu estava aqui ouvindo você falar e aí eu lembrei que na prova tinha uma questão sobre isso, de que era do Conselho de Segurança da ONU. Uhum. Justamente era mais ou menos esse debate, né? Porque se a Rússia não tem interesse na guerra, nada, mas agora eu não lembro que país lá estava apoiando a Azerbaijão a entrar em conflito com, acho que é o Irã. E aí, se houvesse esse apoio militar, a Rússia seria obrigada a apoiar a guerra do lado do Irã, porque eles têm um acordo de proteção, um negócio assim. Mas até esqueci o que era a linha. Era mais da questão a prova perguntava alguma coisa com relação a isso, e aí eu lembrei disso tudo aqui, eu vi você falando. Eles podem entrar em guerra normal, né? Na verdade, o mecanismo da guerra em si, a Giovana aqui. Ô, Giovana, que maldade, hein? A Giovana agora jogou pesado com você, Jorge, aqui no chat, hein? Nossa, eu tava viajando, né? Eu viajei no que você tava falando e tava lembrando dessa treta toda aí. Sim. O que acontece é o seguinte, Jorge, na verdade, a guerra e o apoio à guerra são atos ilícitos internacionais na atualidade. Tá? Então, só posso falar em guerra como último recurso após a superação das etapas das soluções pacíficas de conflitos. E é por isso que a gente está começando falando das soluções pacíficas de conflitos. Uma situação diferente nós tivemos, por incrível que pareça, no 11 de setembro. Porque no 11 de setembro, inclusive é um dos casos que eu menciono aqui no PowerPoint, nós tivemos de início uma adoção de medidas dos Estados Unidos que eram contrárias ao entendimento das organizações internacionais. Mas, num segundo momento, os Estados Unidos conseguiu o apoio da sociedade internacional. Justamente por quê? Porque a ideia continua sendo a da solução pacífica de conflitos. Então, agora perceba você, normalmente a história revela que quando um Estado tem interesse em uma guerra territorial sobre outra área,
e é uma área de interesse de um deles, o outro veta isso no Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança ele acaba sendo, historicamente, uma espécie de balança, né? Porque a gente sabe que a influência política durante o século XX dos Estados Unidos sobre a América e sobre a Europa Ocidental é uma influência política tão grande quanto a influência política no século XX da Rússia com relação aos países do leste europeu e quanto a alguns países da própria Ásia. Mas que a China hoje também tem interesses políticos muito grandes sobre outros estados. Então, o que acaba acontecendo? Esses estados eles acabam trabalhando nesse jogo de política internacional que a gente está aqui conversando. E, infelizmente, muitas vezes as guerras acabam acontecendo mesmo assim. Aqui há uma pergunta do privado. A Rússia era uma mediadora de conflitos anteriormente dos estados envolvidos. E a pergunta era se ela poderia votar em relação a esse conflito na corte. Era isso aí. Quem falou isso? Eu não sei se eu posso falar, porque a pessoa botou no privado aqui. Bom, mas essa pessoa entendeu a minha pergunta, mas era se ela podia votar, porque ela tem um voto, ela é uma das integrantes da cadeira da ONU, né? Ela tem cadeira fixa lá. Ela tem cadeira fixa no Conselho de Segurança. A Rússia é o estado permanente do Conselho de Segurança, isso mesmo. E aí, se ela podia votar, era um negócio desse. Legal. Obrigado, pessoa anônima. Isso, exatamente. Bom, e aí há uma diferença entre mediação e arbitragem internacional, que eu vou falar com vocês também disso. Tá bom? Mas aí já é uma diferença que foge da pergunta da que foi aqui feita. Se a pessoa me autorizar, eu falo qual é o nome dela que te lembrou aí, viu, Jorge? Acaba botando privado aqui. Não, mas obrigado, pessoa. Que é isso, que é isso. Bom, então o artigo 36 da Carta da ONU, ela autoriza o Conselho de Segurança a editar resolução convidando as partes para a busca da paz. Percebam vocês, né, não existe no Conselho de Segurança da ONU, então, do ponto de vista formal, ao menos, né, a ideia de que vamos autorizar a guerra. Pelo contrário, a Carta da ONU fala que o Conselho de Segurança ele deve garantir a paz mundial. É justamente o oposto. Vocês percebem? É uma ideia contrária àquela ideia que nós tínhamos mesmo na boa e velha paz de Westfália. Porque a gente já está trabalhando com um nível um pouquinho mais alto de busca de solução pacífica. O artigo 33.1 da Carta da ONU fala o seguinte: as partes em uma controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, por inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a entidades ou acordos regionais, ou a qualquer outro meio pacífico à sua escolha. Ou seja, por favor, no war. Busca qualquer tipo de solução pacífica de conflitos. E vejam quantas categorias nós temos aqui elencadas pelo artigo 33, que são as categorias que vamos falar hoje. Na busca da solução pacífica de conflitos, as partes devem agir de acordo com a boa-fé. E essa questão da boa-fé é uma outra questão bastante importante e que merece uma certa referência da nossa parte. As partes têm a obrigação de se comportar de tal modo que a negociação tenha um sentido, o que não é um caso, quando uma parte insiste em sua própria posição sem procurar nenhuma modificação. Essa frase que eu coloquei aqui para vocês é a decisão de um case que foi julgado pela Corte Internacional de Justiça em 20 de fevereiro de 69. Aí alguém pode perguntar, Senise, eu tenho acesso a esses cases, a todos eles, só que esses cases eles estão dispostos nas duas línguas oficiais mais antigas que a sociedade internacional admite, que são o inglês e o francês. Tá? Alguns deles vocês encontram em espanhol e alguns poucos em português. Então, aonde que eu acho, Senise? No próprio site das Nações Unidas. No próprio site das Nações Unidas vocês podem encontrar esses cases.
Então, o case aqui, que foi julgado pela Corte Internacional de Justiça, envolvia os interesses da Dinamarca, da Holanda e da Alemanha sobre a plataforma continental. Dizia respeito justamente à situação dos limites de mar territorial, onde cada plataforma seria de cada um desses países, por conta de interesses de gestão marítima desses países quanto a essas áreas, pelas riquezas e pela exploração do comércio do Mar do Norte. O Mar do Norte tem uma posição estratégica muito importante, assim como o Mediterrâneo tem. Normalmente aqui no Brasil a gente tem uma ideia maior do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo, vocês sabem, liga os países do sul da Europa com o norte da África. Já o Mar do Norte ele liga os países do norte da Europa com a Escandinávia. Então percebam vocês que há um interesse muito grande, sim, quanto à exploração marítima comercial desta região. E esse case de 69, ele foi julgado pela Corte Internacional de Justiça, que entendeu que não adianta as partes falarem que querem negociar, não adianta as partes falarem que querem buscar uma solução pacífica dos conflitos, se nenhuma delas cede. Vejam que interessante. Se eu tenho interesses contrapostos entre estados, eu apenas terei a demonstração da boa-fé entre esses estados se houver alguma modificação de posição dos estados, por mínima que seja, sobre a questão que está sendo negociada. Então, a Corte Internacional de Justiça concluiu que a boa-fé das partes envolvidas na solução pacífica de conflitos apenas se demonstra se realmente as partes elas conseguem superar esse estado de inflexibilidade, de imutabilidade de posições. A flexibilidade, a mudança de posição, ainda que mínima, ela demonstra a conduta de boa-fé da parte na solução pacífica de conflitos. E o quinto item desta imagem? As organizações internacionais, elas podem participar das negociações. Realmente não há nenhum impedimento na sociedade internacional para que uma organização internacional participe de negociações ou de quaisquer outras formas de soluções pacíficas de conflitos. Aliás, o professor Kim falou com vocês, eu sei disso porque ele me relatou, inclusive, nas aulas anteriores, sobre o papel importante da Organização Mundial de Comércio na solução pacífica de conflitos. Então, é bastante comum, inclusive, que organizações internacionais sejam instadas a participar de soluções pacíficas de conflitos. Qual é o princípio que, ao lado do princípio da solução pacífica de conflitos, existe quando se busca esta solução pacífica? É o princípio da liberdade de escolha. Isso significa que os estados que estão envolvidos no conflito, e lembrem-se mais uma vez, conflito pode ser qualquer questão, por mínima que seja, têm a liberdade de escolha sobre o mecanismo de solução a ser adotado. A única coisa que se determina na sociedade internacional, e isso em virtude do princípio da prevalência da solução pacífica, é que os instrumentos a serem utilizados sejam não militares. Isso quer dizer que eu não posso buscar uma solução de controvérsias por instrumentos militares. E mais do que isso, eu não posso buscar uma solução pacífica de controvérsias nem mesmo pelo direito de ingerência da ONU. A Organização das Nações Unidas tem um direito que é o direito de ingerência, que eu suponho que o professor Kim não comentou com vocês, e por isso estou falando dele nesse momento. Tá? A ONU ela pode, de forma excepcional, então se é de forma excepcional, não é algo que seja a regra, intervir em territórios de estados para a proteção humanitária dos povos que estão ali sendo vítimas
de qualquer tipo de violação de direitos humanos ou de qualquer tipo de conflito. Esse direito de ingerência da ONU não é considerado uma solução pacífica pela sociedade internacional. E é um remédio de natureza excepcional. E, obviamente, quando a ONU exerce esse direito de ingerência, ela assim o faz de forma tal que ela precisa estar devidamente amparada pelos estados que fornecerão os recursos para que ela se dirija àquela área. Não é simplesmente uma pessoa que vai com uma pastinha ali, né? Então, existe um corpo de pessoas que vai até ali realizar a administração, a gestão da área. É muito raro acontecer, mas a ONU ela administra áreas territoriais que são áreas que, infelizmente, tiveram algum tipo de conflito ou de beligerância internacional. Uma área que é bastante questionada é a área de Guantánamo, que é justamente uma dessas áreas que até hoje tem esse direito de ingerência da ONU. Então, o uso de instrumentos não militares é que é o objeto da solução pacífica de conflitos. Quando se fala em direito de ingerência da ONU ou em qualquer organização de caráter militar, não estamos falando, obviamente, de solução pacífica, mas estamos falando de uma solução coercitiva. E a solução coercitiva já não é solução pacífica de conflitos. Quais são os instrumentos de solução pacífica de conflitos? São eles a negociação direta, a investigação, os bons ofícios, a conciliação e olha lá aqui, a mediação, que vocês falaram há pouco da mediação. Esses instrumentos são chamados pela doutrina de instrumentos não jurisdicionais. Por quê? Porque eles não se sujeitam a uma decisão de um árbitro privado ou a uma decisão de uma corte internacional. Eles são instrumentos não jurisdicionais porque eles não têm caráter obrigatório para que aquelas pessoas que são partes naquele conflito venham a observá-los. Então, se os estados envolvidos fazem uma negociação direta, nenhum deles está obrigado a observar a negociação direta com o outro. Claro, se houver um acordo bilateral assinado por escrito ou um tratado internacional entre eles, ok. A investigação é a mesma coisa. Os bons ofícios é a mesma coisa. Conciliação e mediação também. Os estados eles não se sujeitam, então, a definições tomadas por esses instrumentos não jurisdicionais. Já tratando-se de instrumentos jurisdicionais, os estados se sujeitam a essas decisões, que são casos específicos da arbitragem e das cortes internacionais. Quais são as características da negociação direta? Vamos começar, então, falando dos instrumentos não jurisdicionais. A negociação direta é justamente o mais comum na sociedade internacional. E essa negociação direta, ela ocorre quando há qualquer questão, por mínima que seja, levantada de um Estado que demonstra insatisfação com a atitude de outro Estado. Atitudes mínimas mesmo, muitas vezes até mesmo que digam respeito à própria manutenção de uma missão diplomática no território do outro Estado. Questões que dizem respeito até mesmo à observância de uma imunidade diplomática. Não estamos nos referindo, então, a questões comerciais de maior vulto necessariamente. Podem existir. Não estamos nos referindo a questões que possam até acarretar alguma guerra entre os estados. Isso pode até existir. Eu estou me referindo a qualquer conflito. E na negociação direta, é muito fácil. Simplesmente um membro do corpo diplomático de um estado, ao se encontrar com um membro do corpo diplomático de outro estado, numa organização internacional como a ONU, por exemplo, pode falar: olha, nós estamos com um problema aqui, não estou concordando com esse tipo de situação. Vamos resolver esse conflito? É algo muito mais fácil de se resolver. A negociação direta, então, ela envolve a iniciativa conjunta dos estados
para solucionarem as suas questões. Claro, é aquela história que está até num versículo da Bíblia, está em Amós. Amós era um profeta do Velho Testamento, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Claro, se um Estado quer tentar resolver aquela questão, mas outro Estado não quer resolver aquela questão, chega uma hora em que a relação entre esses Estados fica mais estremecida. Mas questões, por mínimas que sejam podem ser resolvidas pelas missões diplomáticas. Aquela troca de, digamos, farpas entre o Macron e o Bolsonaro foram resolvidas rapidamente pelas missões diplomáticas de ambos os países. Então, isso é algo que pode, sem sombra de dúvidas, ser resolvido diretamente pelos países sem maiores problemas. A comunicação diplomática ela pode ser tanto de forma direta ou avulsa, da forma que eu falei com vocês, um encontro aparentemente casual, com outro propósito, numa organização internacional, como pode ser uma questão um pouco mais complexa, como aquele acordo que eu mencionei algumas aulas atrás para vocês, entre Estados Unidos e China, quando Estados Unidos e China pediram desculpas que foram aceitas reciprocamente porque os Estados Unidos bombardearam a embaixada da China em Belgrado. Vocês se recordam desse exemplo que eu passei para vocês? E quando, meses depois, militantes chineses acabaram depredando a embaixada dos Estados Unidos em Beijing. Então, esse tipo de situação pode vir a acontecer também com uma solução pacífica através de uma negociação. E no caso dos Estados Unidos e China, houve inclusive pagamentos recíprocos de indenizações. É muito importante na negociação a disposição para transigir, porque é aquilo que a Corte Internacional de Justiça falou e que eu lembrei há pouco para vocês. A boa-fé das partes apenas se demonstra em qualquer tipo de busca de solução pacífica de conflitos pela modificação do estado anterior que uma parte tem com relação a algum fato ou com relação à interpretação de algum direito. Investigação. Muitas vezes, os fatos que acabam gerando o conflito entre dois ou mais estados são fatos que precisam ser melhor esclarecidos. A investigação, então, ela acaba se transformando num instrumento complementar, na verdade, para a solução do conflito. Quando há necessidade de investigação, os estados envolvidos naquele dilema, eles poderão constituir uma comissão específica, com funções, objetivos e prazos determinados. Então, esta comissão, ela não terá por finalidade julgar a situação, mas apenas fazer ao final um relatório expondo todos os dados factuais e as conclusões factuais que ela, a comissão, tem com relação aos fatos, aos acontecimentos. O que os estados vão decidir a partir dali é uma questão que depende deles. Esta é a primeira forma de investigação que é bastante comum. Os estados constituem uma comissão específica para esse fim. A evolução da sociedade internacional propiciou, no entanto, que as organizações internacionais disponibilizassem comissões com finalidades pré-determinadas para investigações. É o caso da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma comissão que é constituída pelos estados da América, do continente americano todo, América do Norte, América Central e América do Sul, que tem como atribuição a investigação de questões envolvendo direitos humanos, envolvendo proteção do meio ambiente e segurança internacional. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um exemplo. Outro exemplo é a própria Comissão de Direitos Humanos da ONU. Obviamente, esta de caráter mais universalizante. Como é que funcionam essas comissões? Essas comissões, elas não funcionam apenas mediante um requerimento de um determinado Estado.
elas podem funcionar mediante requerimento de qualquer pessoa física ou jurídica, de grupos de pessoas ou de qualquer instituição contra um determinado Estado. Esses foros internacionais, eles já foram muito buscados por pessoas aqui no Brasil. Inclusive, nós tivemos até mesmo a busca de alguma medida por parte do ex-presidente Lula, quando ele alegou que estaria sendo perseguido politicamente e ele acabou recorrendo a esse instrumento. Só que esse instrumento ele apenas envolve, repito, nessas comissões de direitos humanos, a violação de direitos humanos. Apenas a violação do meio ambiente e apenas a ofensa à segurança internacional. Bons ofícios. Os bons ofícios, eles se diferenciam dos dois instrumentos não jurisdicionais anteriores, porque nos bons ofícios nós temos um terceiro que tenta informalmente reaproximar dois estados que estão em conflito. Então, qual que é o propósito desse terceiro estado? Pouco importando qual é o interesse dele de pano de fundo, a reaproximação dos estados que estão em conflito. Vocês devem se lembrar do case que eu comentei com vocês da invasão da embaixada norte-americana em Teherã, em 79. Neste caso da embaixada norte-americana em Teherã, como não houve qualquer solução dada pelo governo do Irã e nenhuma menção expressa ao ato ser terrorista ou não, vocês estão lembrados que eu mencionei para vocês que os Estados Unidos se socorreram da Corte Internacional de Justiça e que o governo do Irã, à época, foi condenado porque ele tinha o dever de proteção da missão diplomática norte-americana, por ser uma missão diplomática de um Estado acreditante no território do Estado acreditado. Pois bem, nesse ínterim, a Argélia ela procurou reatar as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, quando os Estados Unidos entenderam que o Irã estava tomando medidas contrárias a uma boa relação diplomática entre os dois países. Então, este foi um caso de bons ofícios por parte da Argélia, que independentemente da procura oficial ou informal dos Estados Unidos ou do Irã, acabou intervindo, buscando a reaproximação entre esses dois estados. Outro caso bastante importante foi o caso da própria Secretaria-Geral da ONU. A Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, ela fez por mais de uma vez uma série de gestões envolvendo 2 ou mais estados do Oriente Médio para a liberação de reféns. Isso desde a década de 60. Os bons ofícios eles têm sido muito adotados como uma solução pacífica pela ONU, através da Secretaria-Geral, do seu secretário-geral, para algumas questões incidentais envolvendo o histórico conflito entre Israel e Palestina, entre Israel e os povos árabes. Nas últimas semanas, vocês viram que o presidente Donald Trump ele conseguiu, por assim dizer, através de bons ofícios, aproximar Israel e os Emirados Árabes Unidos para fins de reatar relações diplomáticas. Isso, inclusive, foi amplamente divulgado pela mídia internacional, né? Foi uma vitória, sem sombra de dúvidas, da diplomacia norte-americana. E, certamente, o Donald Trump usa isso como uma das suas cartas na mesa para o processo de eventual reeleição, nesse processo eleitoral em que ele disputa com o Joe Biden. Mas não foram só os Estados Unidos que foram responsáveis por essa aproximação. Houve também bons ofícios por conta do secretário-geral das Nações Unidas neste caso.
Então, como vocês podem perceber, os bons ofícios eles acabam sendo uma espécie de atividade informal e de reaproximação. É aquela história dos três amigos, dois deles brigam e o terceiro tenta aproximá-los. É a mesma ideia, só que é uma ideia totalmente informal num primeiro momento e depois os dois estados podem formalizar isso através de notas técnicas ou através mesmo de acordos bilaterais. No caso específico, o Trump apareceu, inclusive, em imagens com Israel e com os Emirados Árabes Unidos, falando oficialmente a respeito da solução pacífica. Conciliação. Na conciliação, nós temos uma situação em que o conflito existente entre dois ou mais estados acaba sendo objeto de análise de uma comissão que é constituída pelos estados que estão em conflito. Então, aí nós temos uma situação um pouquinho diferente da investigação. Esta comissão de conciliadores, ela terá o poder de indicar qual será o direito aplicável para aquela solução pacífica de conflitos. Já está quase na hora, Luísa, tá? Já está quase na hora do intervalo. Os conciliadores, eles são escolhidos pelos estados. E, obviamente, como a prática comum é que nós tenhamos pessoas em número ímpar da comissão, 3, 5, 7, 9, 11, o mais comum é o número ímpar de 5, tá? Durante o processo histórico das conciliações internacionais, o que nós temos normalmente é um estado trazer o seu conciliador próprio, imaginem vocês, né? O outro estado traz o seu conciliador próprio, então cada conciliação, e aí eles têm uma ideia. Vamos pedir ao estado X que nos ceda um representante para ser o elemento neutro, o quinto conciliador ou o terceiro conciliador, se for uma comissão de 3 ou de 5. Então vai ficar um pobre coitado lá representando o estado neutro e os outros dois discutindo, né? De qualquer forma, haverá uma discussão e que, se não houver uma solução unânime dos conciliadores, quem vai decidir isso na prática será o estado neutro, né? Então, o do estado A decide uma coisa, o estado B decide outra coisa, o estado neutro decide uma terceira coisa. Realmente, é como está sendo lembrado aqui, não é nada imparcial. E o pessoal do estado neutro fica assim, né, espremidinho na prática. Quando eu tenho uma solução unânime, beleza. Quando eu não tenho uma não unânime, eu tenho esse problema que o estado neutro é que acaba definindo o direito aplicável. O grande problema da conciliação não é apenas este, é um outro problema ainda. A solução que a comissão de conciliadores traz, ela não é autoexecutável e ela nem submete os estados em conflito aos termos da solução. Então, percebam vocês que a solução através da conciliação é uma solução extremamente frágil, aonde os estados apenas acabarão assumindo alguma conduta por simples situação de ordem moral. Não há qualquer repercussão de cogência internacional sobre esta situação. Bom, como nós estamos já com 8h40, eu vou dar um intervalinho de 15 minutos, pode ser? E aí nós continuaremos. Para que fazer, então, está aqui sendo lembrado, né, pelo Jorge? Realmente, é muito mais por uma questão de tradição, quando não há assim, um conflito maior, que aí se busca a conciliação. Não é realmente um instrumento que tem uma efetividade muito grande para soluções de maior complexidade. Tá? Então, daqui 15 minutos a gente está de volta. Podemos combinar assim, pessoal?